Então, gente, boa tarde, mais uma vez. Ah, Deixa eu só recapitular aqui o que a gente já tinha estudado na última aula, né? Semana, sem ser a semana passada, a outra. Nós falamos do equilíbrio estático dos fluidos e hoje a gente vai introduzir também o equilíbrio estático dos sólidos, ok? Então, a gente falou um pouquinho sobre esse equilíbrio estático dos fluidos, né? Que baseia-se no princípio da hidrostática, com aquela velha máxima que a gente propôs desde o início, quando começou essas aulas remotas, a gente sempre estudar o conceito querendo saber o que é esse conceito primeiro. Então, a gente falou o que era a hidrostática, né? Por fim, a gente falou um pouquinho sobre o que são os fluidos, que têm a capacidade de escoar. Em tese, são os líquidos e ou gases, né? A priori, a gente fica só com isso, mas mais adiante, quem aprofundar vai ver que alguns tipos de sólidos também podem ser considerados fluidos. Falamos a princípio da densidade de um corpo, o que é densidade, para que serve a densidade, onde se aplica. Depois disso, a gente definiu a forma de se calcular a densidade, é essa mesma densidade que a gente encontra lá na química, quando se trabalha concentração, tá? Falamos de alguns exemplos de algumas substâncias e as respectivas densidades. Quis mostrar isso aqui principalmente para que a gente possa ter a convicção que, embora o gelo, né, é água no estado sólido, quando essa água, esse H2O está no estado sólido, a sua densidade é um pouquinho menor do que no estado líquido. Confere? Daí a gente até advertiu para a ideia lá do copo com gelo, né? Quando o gelo derrete e o gelo já estava lá dentro, cheio, com o copo cheio de água, a gente verificou que ao invés de derramar, na verdade, vai diminuir um pouquinho, porque embora a densidade do gelo seja maior, em contrapartida, o volume é maior. Então, para que eu consiga manter a mesma quantidade de massa, onde eu tenho menor densidade, obviamente eu tenho que trabalhar de maneira inversamente proporcional, tendo um maior volume. Por isso que ao invés da água derramar, em tese ela vai diminuir o seu volume. A massa permanece a mesma. Falamos um pouquinho sobre pressão, vimos como que ocorre a pressão, falamos da pressão no fundo do mar, falamos da pressão na coluna líquida, definimos também a ideia de quanto mais fundo, né, em um mesmo recipiente ou o mesmo líquido que seja maior se torna a pressão. Verificamos a ideia de que a pressão dentro de uma cachoeira, por exemplo, ela é maior do que a pressão dentro de uma piscina. E aí a gente falou também sobre a pressão atmosférica, que nada mais é do que a pressão do ar, né? A pressão da coluna líquida, vimos como que isso ocorre, essa pressão da coluna líquida, ela baseia-se no princípio da teoria de Stevens, né? Que vai falar que em dois pontos distintos, em um mesmo recipiente contendo o mesmo fluido, no caso seria um líquido ou um gás, né? Em pontos diferentes, a gente vai ter densidades diferentes. Então, quanto mais fundo, mais profundo no recipiente tiver, maior se torna a pressão. Por isso que a diferença entre essas duas pressões é a pressão 2 menos a 1, porque a 2 está com uma profundidade maior. Vimos que a densidade, a gravidade, elas são constantes, porque a gravidade nas proximidades da Terra é a mesma, né? E a densidade, por se tratar de um mesmo fluido, também é a mesma. O que vai distinguir, o que vai diferenciar essa pressão é exatamente a altura. Vimos que essa pressão na coluna líquida também ocorre baseando-se no princípio da pressão atmosférica, né, com relação a esse fluido, esse ponto P aqui embaixo e o ponto P0, é notório de que, como o ponto P0, o P, ele está mais profundo, tem uma profundidade maior, consequentemente ele é maior do que a pressão atmosférica, então a gente pode falar que a diferença entre os dois é a pressão dentro da coluna menos a pressão atmosférica. Haja visto que a densidade e a gravidade permanecem constantes e o que difere os dois é simplesmente a altura. Onde
né? Esse P é a pressão total, o P0 ele representa a pressão atmosférica e D vezes G vezes H nada mais é do que a pressão da coluna líquida. Então, nós vimos lá que pressão é calculado como sendo força sobre ar, mas a pressão, se tratando de uma coluna líquida, é densidade vezes gravidade vezes altura. Então, pressão e densidade têm relação. Falamos um pouquinho do experimento de Torricelli, né? E começamos a fazer algumas aplicações. Fizemos esse primeiro exercício, fizemos esse segundo exercício que fala da diferença de pressão, né? Foi só para contextualizar. Ô, Paulo, Oi. desculpa interromper, é só para perguntar porque a gente ficou sabendo que a prova do Cefet Coltec vai ser só em março. Aí se você podia dar uma revisão no Sim, final do ano. sim, já tá. A gente está acabando. Em fato, a gente já está acabando o conteúdo todo. Faltam alguns conceitos, alguns conceitos da física, mas são conceitos pequenos, não são igual cinemática, não são igual a lei de Newton, elétrica, não são iguais termodinâmica, ótica, onda, que são conceitos mais extensos. Ainda faltam alguns conceitos que eu deixei para a gente ver exatamente por último, por ser conceitos menores. Igual aqui a gente está falando de hidrostática, a gente vai falar do equilíbrio estático dos sólidos, colisões ainda falta. Vamos falar um pouquinho sobre a física moderna, talvez, eu creio que vai dar certinho. Então, faltam alguns conceitos ainda para a gente ver. E assim que a gente acabar, a gente vai ficar só por conta de revisão e por conta de exercício. Entendeu? Tá, Beleza? beleza, obrigada. Oi? Eu não entendi, mas vamos lá. Então, a gente vai voltar, tá? A gente vai fazer uma revisão e vamos fazer bastante exercício para a gente pegar mais prática no negócio. Tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui o exercício 2 a gente fez basicamente para mostrar, para representar, né, a ideia de pressão na coluna líquida. E aí a gente fundou ele, o fez, né, não tem muito segredo, basta a gente verificar que se tem duas profundidades distintas, vai haver diferentes pressões na coluna líquida, né? Se esses Se a gente verificar que existem duas situações distintas, a gente pode, né, de fato, representar o que ocorre lá no teorema de Stevens. Porque o que vai demonstrar se existe ou não diferença de pressão, que é o que se baseia o teorema de Stevens, é a diferença de altura, a profundidade de Stevens. Porque nós verificamos que a densidade e a gravidade são as mesmas pelo fato de estarem na proximidade da Terra e por ser o mesmo fluido. E aí a gente verificou fazendo esse exercício, né, essa aplicação juntos. E aí a gente fundou nesse último exercício aqui, né, que é a aplicação, o exercício 3 que falava de manômetro, né, que ocorre lá com botijão de gás. Isso aqui está muito ligado ao teorema de Torricelli, né? E aí a gente o fez também, faltando para a gente agora fazer esse exercício 4 e dar sequência em um novo conteúdo, ok? Um novo contexto. Todo mundo está conseguindo escutar direitinho e não foi a minha internet que caiu, não, né? Não é? Beleza. Então vamos lá. Esse exercício aqui a gente vai fazê-lo juntos. À medida com que vocês verificarem aí que alguém se perdeu em algum momento ou que não ficou claro, é só vocês falarem para a gente, tá? Que a gente volta, a gente recapitula sem problema nenhum. Então, esse exercício 4 a gente vai fazê-lo aqui com uma condição. A gente vai, da mesma forma que fez o tempo inteiro, né, ler e já coletando os dados. Então, fala um paralelepípedo, o paralelepípedo é essa figura aqui, tá? Tem dimensões 5 centímetros, 10 centímetros e 30 centímetros. Além do que fala que esse paralelepípedo tem um peso de 30 newton.
Não está querendo saber o exercício. Mas se eu quiser saber qual é a massa desse paralelepípedo, alguém sabe informar para a gente? Qual a massa dele? E aí? Oi? Qual é a massa do paralelepípedo? Qual é a massa? Não tem nada a ver com o exercício. A gente sabendo ou não a massa, dá para fazer o exercício. Mas só por curiosidade, qual é a massa desse paralelepípedo? E aí, gente? 0,3. Não, 3, né? 3. Por que É, 3? 3. 3. Porque a gravidade nas proximidades da Terra, como aqui não mandou considerar nada de gravidade, a gente pode considerar como sendo 10. Se a massa é 3 e peso é uma força, que é massa vezes aceleração, no caso, a aceleração gravitacional. 3 vezes 10, 30 newton. Não precisa a gente saber isso, tá, gente? É só para a gente contextualizar o que a gente precisa saber e reconhecer que isso daqui é o peso. Então, o peso do paralelepípedo, ele tem 30 newtons. E aqui embaixo eu já deixei as informações, tá? Do paralelepípedo. Onde A está representando a base maior, B está representando a base menor, e o ponto C aqui, né, a aresta C aqui, o lado C, está representando a altura do paralelepípedo. Então, a gente pode coletar esses dados aqui, ó, com a seguinte informação. A gente pode falar que 5 centímetros está representando a altura do paralelepípedo, 10 centímetros está representando a base menor do paralelepípedo e os 30 centímetros está representando a base maior desse mesmo paralelepípedo. Haja visto que o peso já foi dado e o peso vale 30 newtons. Determine a pressão que ele exerce sobre o plano de apoio. Então, o exercício já informou para a gente o que ele quer. Tá? Ele quer a pressão. Pressão, interrogação. Opa. Pressão, interrogação. Haja vista que esse P aqui, ele está representando o peso, deveria ter uma setinha em cima, né, para diferenciar, para mostrar que é uma grandeza vetorial, mas para a gente não perder tempo, vamos deixar assim mesmo. Então, já temos altura, já temos base maior, já temos base menor, e a gente já tem a altura do paralelepípedo, além do seu peso. Aí pede para determinar a pressão na letra A, quando apoiado sobre a base, deixa eu só diminuir, quando apoiado sobre a sua base, vamos colocar maior aqui porque houve um erro aqui de digitação. Maior na primeira e menor na segunda. Ou se quiser colocar menor na primeira e maior na segunda, sem problema. Então, já sabemos todas as informações necessárias do paralelepípedo. Podemos apagá-lo aqui também. E aí a gente vai definir na letra A qual é a pressão quando apoiado sobre a base maior. Na letra B, a pressão quando apoiado sobre a base maior. E discutir os resultados na letra C. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, ó, a gente pode, de fato, vou até alterar isso daqui, transformar tudo que está em centímetros para metro. E por que a gente vai fazer isso? Porque a unidade de medida de pressão é Newton por metro quadrado, ou Pascal. Mas aqui só para contextualizar, para mostrar que a unidade de medida de força tem que estar em Newton, tá ok? E que a unidade de medida de área tem que estar em metro quadrado. E aqui está aparecendo centímetros. Então, já é um primeiro problema que a gente tem. Mas a gente sabe transformar, né, de centímetros para metro. Basta dividir o valor que eu tenho em centímetros por 100. 5 centímetros dividido por 100, a gente vai obter 0,05 metros. Se a gente quiser transformar isso para potência de base 10, vai dar 1, 2, 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A mesma coisa a gente faz com a base menor, a gente transformou a altura, agora a base menor, 10 dividido por 100, 0,1 metros. Transformando isso aqui para a potência de base 10, vai dar 1 vezes 10 elevado a menos 1 metro.
E por fim, a gente vai fazer a mesma coisa com a base maior. 30 dividido por 100, 0,3 metros, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Ok? Então, aí a gente pode resolver agora. Vou colocar aqui na frente, aqui, ó, só para a gente saber como que calcula a pressão. Nós vimos o porquê, né? Não é uma decoração de forma, nós vimos o porquê, que é força sobre a área, superfície de contato. Então, a gente vai nas duas alternativas, perdão, resolver por essa forma. Pressão é igual. Qual é a força? Antes, se eu tenho o paralelepípedo aqui, ó, quando ele está apoiado sobre a base maior ou quando ele está apoiado sobre a base menor, tem alguma diferença do peso dele? Se não, e por quê? Se o paralelepípedo está apoiado sobre essa base aqui, ó, que é a base maior, ou se ele está apoiado sobre a base B, que é a base menor, o peso dele altera ou não? Não, eu Sem acho que sombra não. de dúvida, não. Por quê? No início eu perguntei quanto que era a massa, justamente para mostrar isso agora. Porque a massa, ela é 3 quilos. Se eu pego, por exemplo, o meu paralelepípedo é essa caixinha aqui. Se eu apoio ela com essa base, ou se eu apoio ela com essa base, se ela tem 1 quilograma, ela vai ter 1 quilograma aqui e vai ter 1 quilograma aqui. Ou seja, ela vai ter 10 newton aqui na vertical e 10 newton na horizontal. Então, independente de qual base a gente está apoiando, essa força-peso aqui, esse peso é o mesmo. Então, ó, pressão é força, no caso aqui a força-peso do paralelepípedo, 30, dividido pela área. E a área, como é que calcula a área? Se for apoiado sobre a base maior, a gente vai precisar, então, né, de calcular a área da base maior. Então, AB, a área da base maior, vai ser base maior que multiplica a altura. Então, essa área da base maior aqui vai ser a base maior 3 vezes 10 elevado a menos 1, que multiplica a altura. E a altura, ela é 5 vezes 10 elevado a menos 2. E aí nós já temos quanto vale a área da base maior, que vai ser 3 que multiplica, que multiplica 5 vai dar 15. A gente vai conservar a base porque ela é a mesma. E na multiplicação a gente soma os expoentes. Menos 1 mais menos 2 vai dar menos 3. Confere? Ou não? Sim, gente? Então, vamos lá. Vai ser 30. Vou transformar esse peso aqui, ó, também para a potência de base 10, que vai ser 3 vezes 10 elevado a 1 newton. Então, só para a gente trabalhar tudo com potência de base 10. 3 vezes 10 elevado a 1, dividido por quanto deu a área da base maior? 15 vezes 10 elevado a menos 3. Então, a gente vai ter que essa pressão ela vai ser P é igual 3 dividido por 15. Vou colocar aqui então 30 para ficar melhor para a gente. 30 vezes 10 elevado a 0. Aumentei uma casa, diminuiu no expoente. Então, 30 dividido por 15 vai dar 2. Conserva a base por ela ser igual. Se na multiplicação a gente conserva a base e soma os expoentes, na divisão a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. 0 menos menos 3 vai ser 3. Se a gente quiser só ter uma noção aqui quanto vale isso aqui fora da potência de 10, basta a gente tirar da potência de 10. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 1000. 1000 vezes 2,
2.000. Então, a pressão vai ser 2.000 newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal. Então, a primeira alternativa, a letra A, a gente já fez. Agora a gente vai fazer a letra B. Antes da letra B, pode seguir ou alguém se perdeu em algum momento aqui? Tá ok? Beleza. Então, para fazer a letra B, é a mesma coisa, só que agora, ao invés da gente apoiar esse paralelepípedo sobre a base maior, a gente vai apoiá-lo sobre a base menor. Então, vai ser a área da base menor, B minúsculo, é igual a base menor vezes a altura. Então, o princípio é o mesmo. Quanto que vale a base menor? A base menor é 1 vezes 10 elevado a menos 1, que multiplica a altura. E a altura vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então, né, a gente vai ter que essa área da base menor, ela vai ser 1 vezes 5, 5. Conserva a base, porque ela é a mesma. E somos expoente. Menos 1 mais menos 2 vai dar menos 3. Então, isso aqui está dado em metro quadrado. Aqui também, tá? Em metro quadrado. Daí, a gente pode vir e resolver a pressão. Pressão é força. A força, 30 vezes 10 a 0, ou 3 vezes 10 a elevado a 1, né? Dividido pela área da base menor. E a área da base menor, nós vimos que é 5 vezes 10 elevado a menos 3. Quando a gente for resolver, a gente vai verificar, né, que essa pressão ela vai ser igual. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 que multiplica 10. Se na multiplicação conserva a base e somos o expoente, na divisão, vamos dividir o valor, conservar a base e subtrair o expoente. 0 menos menos 3, novamente vai dar elevado a 3. Se a gente quiser tirar isso daqui para ter uma noção da potência de base, 10. 10 elevado a 3, né? É 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. 1.000 que multiplica 6, 6.000 newton por metro quadrado, ou simplesmente Pascal. Então, nós já temos a resposta da letra A, 2.000. Já temos a resposta da letra B, que é 6.000. E aí, só para a gente contextualizar o que eu tinha falado, eu acrescentei essa letra C aqui, tá? Para a gente discutir. Então, fizemos a pressão quando apoiado sobre a base maior, fizemos a pressão quando apoiado sobre a base menor, e falta para a gente agora discutir os resultados. Para vocês, os resultados foram iguais ou foram diferentes? Foram iguais ou foram diferentes? Diferentes. Diferentes. Mas, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Os resultados foram diferentes. Por causa da superfície de contato? E o que por causa, vamos lá, diferentes por causa da superfície de contato, correto? Só que, o que a gente pode tirar de conclusão disso? Realmente, por causa da superfície de contato, os resultados foram diferentes. Por quê? A força aplicada é a mesma. Mas, o que a gente consegue verificar? Na base maior, a pressão foi 2.000. Na base menor, a pressão foi 6.000. O que a gente pode tirar de conclusão com isso? Que onde se tem menor área, a gente consegue obter uma maior pressão. E onde a gente tem maior área, a gente consegue obter uma menor pressão. Por exemplo, ó, se eu apoio vamos supor que esse seja o nosso paralelepípedo. Apoiei sobre uma superfície qualquer, está apoiado aqui, ó.
uma superfície de contato, ok? A pressão aqui, ela deu 6.000 e a pressão aqui, ela deu 2.000. Por quê? Pressão é força sobre área. Mantendo-se a força constante, por causa que esse peso aqui não vai alterar, mantendo-se a força constante, as grandezas, pressão e área vão trabalhar de maneira inversamente proporcional. Então, onde eu tiver menor área, eu tenho maior pressão, e onde eu tiver maior área, eu tenho menor pressão. E aí a gente pode voltar naquilo que a gente contextualizou na aula passada, que uma pessoa, ela tem a condição de boiar dentro da água, mas para a pessoa boiar, ela tem que estar deitada na água, né? Nós vimos que a gente até discutiu que se a gente vê alguém, né, em pé sobre a água mergulhando, boiando, a gente tem que dar um jeito de pegar andando o mais rápido possível. Por quê? Quando a gente está em pé, por maior que seja o pé da pessoa, porque a gente tem um pé gigantesco, mas por maior que seja o pé, a área de superfície de contato é muito menor do que quando o corpo deitado. Então, esse exercício aqui, ele vem simplesmente para contextualizar aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Ok? Observação. Aqui, ó, só responder aqui. Pressão e área são inversamente proporcionais. Ok? Antes da gente pular para o próximo slide aqui, para a próxima tela, tem alguém que ficou com alguma dúvida no que a gente fez aqui neste exercício? Ficou alguma dúvida para alguém? Se perdeu em alguma continha? Se for questão de continha, eu aconselho que depois vocês peguem em casa, tá? Eu vou encaminhar esse slide ainda hoje. Peço para que vocês tentem refazer em casa até achar onde foi o erro. Todos os exercícios, não só da aula de hoje, mas os das aulas anteriores também, ok? Agora, se não entendeu o contextualização, o porquê daqueles valores, a gente pode já estar discutindo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Aí a gente continua o nosso conceito agora, tá? Só que agora a gente vai discutir o princípio de Pascal. Esse princípio de Pascal, ele ainda está dentro da hidrostática, né? Hidro nos dá uma relação com a água, e a água é um fluido. E estático nos remete uma ideia de repouso, parado. Então, esse princípio de Pascal, antes da gente começar a contextualizá-lo aqui, a gente começar a discutir, eu vou pedir que vocês se atentem a algumas palavras. Então, esse princípio de Pascal, antes da gente falar o que ele se baseia no princípio da hidráulica, ou hidráulico. Então, sempre que vocês verem, é um exercício, e está escrito hidráulico, e está escrito hidráulica, princípio de Pascal. Se aparecer algo desse tipo, comemora, por quê? Geralmente, as questões de princípio de Pascal, elas são bem simples, elas são bem contextualizadas, mas se a gente entender o princípio, é bem tranquilo. Então, apareceu a palavra hidráulico, comemora. Macaco hidráulico, prensa hidráulica, elevador hidráulico, freio hidráulico, direção hidráulica, comemora, porque é algo bom para a gente. Então, todos esses exemplos que eu mencionei aqui agora, esses exemplos são considerados multiplicadores de força. O que é isso? Como a pressão decorre da aplicação de força em uma dada superfície, que foi o que a gente definiu, como que se calcula pressão? É força aplicada em uma dada superfície de contato com uma área A qualquer. Então, como isso ocorre para acréscimos de pressões iguais, tem-se força maior onde a área for maior. No exercício anterior, o que a gente viu? Nós vimos que o paralelepípedo em questão, ele tem o mesmo peso, então a força é constante. Aqui, agora, a gente vai querer fazer o quê? Facilitar, funcionar como um facilitador, um multiplicador de forças. Não sei se alguém já teve a curiosidade de perceber aí, vamos pegar o carro, que é o mais simples da gente entender. Nós temos lá a direção, carros com direções mecânicas,
e carros com direções hidráulicas. E é notório por todos nós que para dirigir o carro com direção hidráulica é muito mais fácil, né, questão de manobra e tal, do que um carro com direção mecânica. E por que que isso ocorre? Isso ocorre devido ao fato do multiplicador de força, faz com que a pressão seja transferida de um lado do fluido para o outro com maior facilidade. Então, todos os princípios lá relacionados à hidráulica, eles estão baseados no princípio de Pascal, que funciona como multiplicadores de forças. Eu consigo realizar o mesmo movimento lá na mecânica, só que com maior facilidade. Um outro exemplo clássico aqui agora. Pneu furou de um carro, a gente precisa trocar. Se a gente está na rua, a gente tem que dar o nosso pulo, né? Colocar o macaco hidráulico, levantar o carro, então a gente exerce uma força tremenda. Mas se eu estou perto de uma oficina e eu consigo chegar até ela, eu posso simplesmente pedir o cara para colocar no macaco hidráulico. Ele vai apertar um botãozinho e o carro vai subir com total facilidade. Então, o que está acontecendo nessa configuração aí? Está acontecendo o princípio de Pascal. Por quê? Está havendo um facilitador para realizar aquele dado trabalho. Ou seja, a força está sofrendo uma dada multiplicação. Então, partindo desse pressuposto aí, tá? E aí, para a gente só entender o que de fato é o princípio de Pascal, imagina que a gente tenha essa configuração aqui, beleza? E eu desejo transferir, tá? O que está aqui nesse lado do líquido até esse outro lado do líquido. Reparem que, embora a área aqui dos dois seja distinta, eu estou saindo de um ponto X aqui e estou chegando num ponto Y, e é notório para a gente que a profundidade, ou seja, a altura entre esses dois pontos, ela é a mesma. O exercício que a gente fez anterior aí, ele era válido para onde a gente tivesse pressões distintas, que é onde se consegue aplicar o teorema de Stevens. Mas, onde a gente tem mesma altura, não vai haver diferença de pressão. Então, esse teorema de Stevens, ele não se aplica. Então, o que a gente tem que tentar entender? Se eu saio do ponto 1 aqui e eu chego até o ponto 2, eu consigo transferir a pressão desse fluido aqui, só que eu consigo transferir o líquido, perdão, de um ponto 1 até o ponto 2, só que eu levo de uma altura 1 até uma mesma altura 2. Então, não vai haver diferença de pressão. Então, o que vai ocorrer aqui? Vai haver que a pressão no ponto 1 é a mesma pressão no ponto 2. E como que calcula pressão? Força sobre área. Então, como que a gente vai calcular a pressão 1? Força 1, que vai ser aplicada sobre esse ponto 1 aqui, dividido pela área 1, porque a força 1 está aplicada na área 1. E a força 2, ela vai estar sendo aplicada na área 2. É notório para a gente, né, que quando eu chego nessa posição aqui, a força 2 ela tem que ser muito maior. Porque além de eu vir de uma descida aqui, depois eu vou encontrar uma subida, a área 2 é maior. Então, o princípio de Pascal, ele vem multiplicar essa força aqui, vem fazer com que esse trabalho ele seja mais fácil de se executar do que se fosse com uma questão mecânica. Então, ó, a gente vai ter que a pressão 1, aplicada no ponto 1, é força 1 dividido por área 1, e a pressão 2 vai ser a força 2 aplicada na área 2. Como eu já tinha mencionado anteriormente, né, no ponto 1 e no ponto 2 as pressões são iguais, então o que a gente pode falar? Que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. E como que calcula a pressão? É força sobre área. Então, a pressão 1 vai ser força 1 sobre área 1. E isso vai ser igual a pressão 2. Quem é a pressão 2? É a força 2 sobre a área 2. Então, apareceu. Ah, que beleza! Apareceu o princípio de Pascal. Olha a fórmula. Razão e proporção, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Aí aqui é continha de padaria, né? Não tem segredo nenhum. Ah, mas se tiver potência de 10. A gente já aprendeu como que trabalha com potência de 10. Então, não tem segredo nenhum. O que a gente faz? Comemora. Apareceu prensa hidráulica, macaco hidráulico, direção hidráulica, elevador hidráulico, freio hidráulico, o que seja que apareceu hidráulico, é essa fórmula aqui. Ó. Então, é maçã. Maçã, 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 maçã. Ah, professor, eu esqueci a fórmula do princípio de Pascal.
Mas você não pode esquecer a forma de pressão, força sobre área. Se eu sei que as pressões são iguais, porque eles estão em uma mesma altura, então força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Maçã. Aí tá tudo em ordem.